Amém? Todos encontraram, né? Amém. Hebreus 12, versículo 2. Não sei se é o mesmo versículo aqui, que eu não consegui abrir a Bíblia. Está dizendo: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É isso mesmo? Então vamos ler juntos? Hebreus 12, versículo 2, está escrito: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Bondoso Deus, Pai Celestial, Amém. obrigado a Deus Graças a Deus. por esse momento aqui, Sim, na Pai sua amado. palavra, Senhor, diante de meus irmãos. Alô. Senhor, eu peço perdão de minhas fraquezas Amém. e falhas, Verdade, Pai. porque somos humanos, ó Pai, fadados a errar, ó Deus. Não sabemos o dia de amanhã, mas sabemos que amanhã o Senhor continuará sendo Deus Amém. e continuará dando o livramento a seus filhos, ó Pai. É verdade, Senhor. Pedimos no nome de Jesus Cristo, Pai. Tome esse culto em suas mãos. Sim, Pai amado. Abençoe, Pai, seus filhos. Sim, Pai. Cure os doentes nesse momento, Pai. Amém, Senhor. Pai Santo, pedimos no nome de Jesus Cristo. Abençoe cada um, ó Deus. Aqueles que ouvirão depois, que possam ser beneficiados, ó Pai. Pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. O assunto que a gente vai tratar é um assunto pequeno aqui, que na verdade eu ia tirar esse assunto, porque o culto na verdade seria na cidade de Jundiaí. Pela dificuldade de alguns irmãos, a gente se disponibilizou a parar o que estava fazendo para estar em companheirismo com os irmãos, amém? Amém. Falar um pouco sobre o casamento. O irmão Brian pregou uma série sobre aliança de casamento. E quando falamos de casamento, não é apenas o casamento natural. É lógico que abrange tudo isso. Mas quando falamos do casamento, estamos falando do casamento da noiva de Cristo, da igreja. Amém? Então, quando você lê, você diz: olhando para Jesus Cristo, o qual é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Você tem que saber para que Jesus você está olhando. Você tem que saber que Jesus é esse. Você está olhando para o Filho de Deus, que é Jesus, ou para Deus, que também é Jesus? Para qual dos dois Jesuses você está olhando? Né? Então é importante a gente ler as Escrituras, entender a deidade, né? Porque o corpo não é a deidade, mas a deidade está no corpo, estava no corpo de Cristo, e a deidade é Deus mesmo. Né? Então vocês vejam bem que, como sabemos, o irmão Brian diz, Deus é o autor do casamento. Deus é o autor do casamento. E como autor e desenhista do casamento, ele sabe o que se requer para ter um casamento bem sucedido e duradouro. Porque ele é o autor. E onde foi que Deus fez o primeiro casamento? O primeiro casamento foi feito no Jardim do Éden. Então tem muita gente esperando que a noiva ela vai subir no arrebatamento para ter um casamento lá em cima. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Então muitas pessoas pregam isso, e quando a igreja ela começa a entender a mentalidade que ela precisa subir no arrebatamento para ter o casamento lá em cima, isso impede a pessoa de ir no rapto, porque ela não sabe quando se deu o casamento ou quando vai se dar. Porque houve uma promessa de um casamento para os filhos de Deus, para a noiva de Cristo. Então você tem que saber quando isso vai suceder, ou se está sucedendo agora, ou se já sucedeu. O irmão Brana diz que quem faz o casamento é o Filho do Homem. Vocês observam que tem aquela parábola daquele moço,
que ele entrou, não sei se o meu Marinho ou algum de vocês já leram. Aquele moço, ele chegou na festa das bodas, e o costume oriental, né, lá no Oriente, onde Jesus estava, né, o moço, no dia do casamento dele, ficava na porta da casa, da mansão, ou do local onde o casamento ia ser realizado, e ficava dando uma roupagem para as pessoas. O irmão Marinho chegava e ia dar uma roupa para ele. O irmão Zé Mário chegava e ia dar uma roupa para ele. O irmão Steve, e assim sucessivamente. Né? E era a mesma roupa. E ali tinha um moço que não tinha roupa. Aí o noivo chegou para ele e falou assim: por onde você entrou? Você não tem a roupa? Ele tinha entrado de uma maneira clandestina ali. Agora você veja bem, se precisa dar o arrebatamento para você subir no rápido, para casar lá em cima, você tem que estar com a roupa já, que é a roupa da palavra. Então como que esse moço subiu no arrebatamento sem a roupa? Está entendendo? É mais uma prova para você entender que essas coisas têm que ser feitas aqui. O que é a roupa? A roupa é a vestimenta da palavra. Quando você entende a doutrina e é batizado no Espírito Santo de Deus, você adquire a roupa. É dessa forma. Então, como Deus é o que criou, o que gerou essas coisas, o casamento e tudo mais, o casamento ele é duradouro. Na Escritura, a palavra autor vem na forma de duas palavras gregas, pronunciada como arcaigos, uma palavra difícil de falar. E outra palavra também chamada archegos, e traduzida também como, o que significa essas palavras? Significa príncipe, capitão e autor. Simplesmente simplesmente é finalizado dessa forma. Alguém que começou tudo isso, e alguém será lá, terá que ter alguém lá, teve alguém que começou isso, e tem que ter alguém lá no final para terminar isso que ele começou. Então quem que começou a obra? Quem começou a obra foi Deus mesmo. Então quando nós falamos de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Eu já presenciei pregadores falando que esse é Jesus. Quando se fala do Alfa, se fala de Jesus, eles dizem. Porque Alfa significa princípio, ou primeiro. Então se Jesus é o primogênito, olha a mentalidade dos pastores da mensagem. Se Jesus é o primogênito de toda a criação, então quando está falando de Alfa, está falando de Jesus. Na cabeça, na mentalidade dessas pessoas. Alfa e Ômega, primeiro e último. Não é isso? Mas por que tem essa palavra Alfa? É porque é o princípio. E quem que principiou todas as coisas? Quem que começou foi Deus. Quem que começou a obra foi Deus. E quem vai terminar a obra é Deus. Alfa e Ômega não está falando do Filho de Deus. Está falando de Deus mesmo. Está falando do Pai e do Filho. Amém. Alfa e Ômega. Tinha um carro chamado Alfa Romeo, não é? O primeiro Romeo. Amém. Sabemos que Deus, o irmão Brian dizendo, sabemos que Deus chama a si mesmo de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. E na verdade, Ele é o principiador, é finalizador de tudo. Alguém que começou tudo isso,
tem que ser a mesma pessoa que vai finalizar isso. Ele diz, ele é o autor e consumador. Amém, irmãos? Amém. E novamente, em Atos capítulo 3, versículo 15, se os irmãos quiserem só acompanhar, está escrito. Vocês observam que essa palavra arcaigos, do grego que a gente estava lendo aqui, essa palavra ela significa príncipe, significa capitão e autor. Essa palavra. E aqui em Atos capítulo 3, versículo 15, está dizendo: e matastes o príncipe. Agora você já sabe que é autor. E mataste o príncipe, o autor da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunha. Vocês observam que os apóstolos estavam dizendo que eles eram testemunha disso. Então por que eu vou pregar algo diferente disso? Por que eu vou pregar algo diferente disso? Se os apóstolos foram testemunha, então nós temos obrigação de ser testemunhas também. Amém. Mas se você estiver se alimentando de fontes erradas, pessoa que acha que Jesus é o alfa e o ômega, está passando essas coisas para você e dizendo que o casamento vai ser no céu, a igreja vai sair daqui para se casar no céu. De onde tiraram isso? Existem várias mensagens onde o irmão Branham diz que o casamento já foi feito. Amém. Quem faz o casamento é o Filho do Homem. Sabe por que essas pessoas pregam determinadas coisas? É porque elas aceitaram um determinado líder no lugar do Espírito Santo. Em Hebreus 5, 9, está dizendo: e sendo ele aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aqui está falando de Jesus. Está dizendo, e sendo ele aperfeiçoado, não é isso? Veio a ser o autor. Então vocês observam que Jesus precisou ser aperfeiçoado primeiro. Depois que ele foi aperfeiçoado, ele passou a ser o autor e consumador da nossa fé, de todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, né, você precisa saber quem é o autor. Autor da vida. Está dizendo aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, está escrito: porque Deus não é o autor de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então o autor que você está ouvindo o apóstolo Paulo dizendo é Deus mesmo. Teve que ter um autor para criar essa atmosfera que você está, esse planeta que você vive. Muitas igrejas, elas fazem muito barulho. Elas fazem muito barulho. O sol tira milhões de litros de água e você não ouve o barulho. Se você pegar uma lata d'água, aquilo vai fazer mais barulho. E o sol tira milhões e você não percebe. Então o segredo não está no barulho, está no silêncio, para você ouvir a voz de Deus. Amém. Então Deus não é um Deus de confusão. Esse autor aqui, a palavra confusão aqui é uma palavra grega, akatasia. Significa, em média, confusão, tumulto, comoção,
instabilidade, um estado de desordem, distúrbio, confusão e etc. Se existe qualquer coisa desses atributos em seu casamento, eles não foram colocados ali por Deus. Eu vou repetir. Que atributos são esses? Que atributos são esses? Eu vou repetir, ó. Confusão. Vocês observam o casamento com confusão. O irmão Brana está dizendo, isso não foi colocado ali por Deus. O irmão Braga está dizendo, desculpa. Comoção, instabilidade, distúrbio, e assim vai. Se essas coisas estiverem no seu casamento, não foi Deus que colocou ali, ele está dizendo. Nem eles entraram ali, porque ambas as partes, na união do casamento, estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Mas elas existem, porque pelo menos uma das duas pessoas tem colocado a palavra de Deus de lado. Então, quando um casamento começa a entrar em distúrbio, uma pessoa discordando da outra ali, outra cá, é porque colocaram Deus de lado, colocaram a palavra de lado. Você observa que até então pensavam do mesmo jeito, no sentido literal. Pensavam do mesmo jeito, mas quando deixou a palavra de Deus de lado, começou a ter essas coisas. Ele disse, essa é a única maneira que a confusão, ou tumulto, ou comoção, discussão, briga, instabilidade, distúrbio, pode entrar na sua vida, ou no seu casamento. Isso não entra ali por meio do canal de Deus. Então tem um ser que não é Deus entre um casamento que está desse jeito. A gente entra nesses assuntos não é para falar da vida de quem está casado, mas é para você saber o casamento espiritual como que é. Não pode ter distúrbio, desentendimento, um irmão com o outro, porque estamos no mesmo espírito. Que espírito é esse? O espírito do casamento, o espírito da união. Amém? Amém. Portanto, se esses atributos não são de Deus, nem são eles de Deus, então eles são do inimigo e devem ser reconhecidos como tal. A pessoa, ela vai no médico, para ela ir no médico, ela tem que estar convencida que ela não está bem. Como que você vai diagnosticar espiritualmente, através da palavra, um casal que não quer se consertar? Primeiro você tem que querer. Um drogado, primeiro, ele tem que querer se cuidar, se tratar. E observe também que ele não é autor de confusão. Portanto, se Deus, que é a palavra de João 1:1, e a palavra era Deus, sem Deus em um casamento haverá confusão. Esse Deus, que é a palavra de João 1, versículo 1, e a palavra era Deus, está no casamento, então o casamento será o oposto da confusão. Não pensa no casamento como apenas marido e mulher. Pensa no casamento da palavra. Agora, podemos claramente ver pela Escritura que Deus é o autor da nossa fé. Deus é o autor da nossa fé.
Quem é que revelou a Pedro quem era Jesus? Foi Deus. Então ele é o autor. Jesus disse: eu não podia fazer isso, Pedro, mas o autor pôde. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o autor da vida. E para ser o autor da vida, isso inclui todos os aspectos da vida, incluindo a razão, que antes que Deus produzisse um homem à sua própria imagem, Ele primeiro estabeleceu a lei da vida. Deus não ia fazer as coisas de qualquer jeito. Que também é chamada de lei da reprodução, que está em Gênesis 1:11. Cada semente produzirá segundo sua própria natureza ou sua própria espécie. A próxima coisa que vemos é Deus criando o homem à sua imagem, um homem espírito. Em Gênesis 1:26 está isso aí. Depois, em Gênesis capítulo 2, vemos Deus vestir aquele homem espírito com o pó da terra e depois assoprando-lhe. Você não vê isso com as pessoas? Quando Deus colocou o homem ali e assoprou o espírito de vida naquele homem, vocês têm noção de que espírito é esse? Aí a pessoa fala assim: esse espírito que eu tenho, Deus soprou esse espírito que eu tenho. O que Deus assoprou em Adão foi o Espírito Santo. O irmão Braia disse aqui. Depois assoprou-lhe o Espírito Santo, e dessa forma vivificando-lhe para a vida. Mas observe em Gênesis 2:18. Gênesis 2:18 diz que não foi o homem que estava sozinho que pediu uma esposa. Não foi Adão que pediu Eva a Deus. Não foi Adão que pediu a esposa a Deus. Mas foi Deus quem disse que não era bom para o homem ficar só. Adão não decidiu nada, e Deus que decidiu. Não é bom que o homem esteja só. E dessa forma Deus ordenou e designou o casamento como um estado onde dois indivíduos viriam juntos e viveriam juntos para ajudar um ao outro e compartilhar as suas vidas juntos. Uma união legalmente sancionada por Deus. Amém. Então Deus deixou o casal para quê? Para um poder ajudar o outro, auxiliar o outro, não para ter contenda. Você está entendendo isso? Quando a contenda começa a ter, às vezes o homem vai para a igreja e a mulher começa a brigar. A impressão que fica é que ele está indo para o bar. Ela vai para a igreja e ele começa a brigar. A impressão que fica é que a mulher está indo para uma casa de prostituição. Mas ela está indo para a casa do Senhor. Ele está indo para a casa do Senhor. Amém. Gente, essas coisas vão cair como juízo. Um pastor não pode salvar ninguém. O pastor não salva ninguém. Mas o pastor é uma ajuda para que você possa se salvar. Amém. Mas depende de você. Depende da sua aceitação. Então Deus deixou o homem ou o casal para um auxiliar o outro. Em Gênesis 2:18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele.
Ou você pensa que essas palavras só ficou lá atrás? Jesus nos falou da maneira como Deus pretendia, para que o casamento fosse correto desde o princípio. Jesus falou isso. Vocês observam que foi estabelecido algo, e com o passar do tempo, o homem foi esquecendo aquilo. O homem foi se contaminando, foi pegando carrapicho, foi pegando vícios para o caminho. Aí Jesus precisou lembrar eles. Vocês observam aqui em Mateus 19, do versículo 3 a 8. Então chegaram aos pés dele, de Jesus, os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Repudiar ou deixar a tua mulher por qualquer motivo? Vocês têm que entender que esses rapazes aqui, esses fariseus, eles eram os cristãos do dia. Eles eram os homens que tinham conhecimento acima dos demais. E eles não concordavam com Jesus, eles estavam divertindo ele. Eles queriam saber se Jesus realmente entendia alguma coisa. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Irmãos, se são dois em uma carne, não pode haver discussão. Se são dois em uma só carne, não pode haver briga, contenda. É uma carne só. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Aonde Jesus estava levando essas pessoas? Aqui, ó, em Gênesis, de volta. Amém. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Jesus disse: no princípio não era assim. Se no princípio não era assim, hoje também não. Se nos dias de Jesus não era assim, hoje também não. Por que queremos mudar o quadro? Na mensagem A Intermitente Luz Vermelha, o irmão Brana nos diz: agora observe, aqui diz que o casamento, Deus instituiu isso no Éden, mas certamente que ele condenou o adultério. Então Deus condenou o adultério. Aí a pessoa pensa: poxa, então eu não posso deixar minha mulher, porque se eu arrumar uma outra mulher lá fora eu vou adulterar. Não é isso? Mas você adultera saindo na rua. Jesus disse: se você olhar para uma mulher e desejar, você já dormiu com ela. Você já teve um contato com ela, porque você desejou. Observa isso. Por que você acha que as pessoas elas procuram ficar atraentes? Se o homem falar para a mulher dele: eu não quero que você use essa roupa, se ela tentar usar, ir contra ele, já não é para ele que ela está pondo. Ah, essa roupa vai chamar atenção, eu não quero que você ande assim e tal. Mesmo assim ela insistir, não seja bobo, que não é para você. É para qualquer outra pessoa, menos para o marido. Porque o marido não está sentindo bem com aquilo ali. Você vai fazer por quê? Ela não está contente com a roupa que você está usando. Você vai usar para quê? Já não é para ela mais.
já não é para ele mais. Você vê o que a palavra de Deus exige da gente? Satanás tem cegado as pessoas, para as pessoas pensar, não, eu não vou deixar minha mulher, porque se eu sair com uma outra mulher eu vou adulterar. Não, filho, você adultera olhando, desejando aquele corpo bem desenhado. Vamos ser sinceros. Às vezes o que você tem em casa é melhor do que você vê lá fora, mas você está tão acostumado que você não liga mais. Por que Deus condenou o adultério? Porque ele nega a palavra de Deus. Adultério, vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês, que é muita coisa. Se o irmão Steve trazer uma carta para mim ler aqui, essa carta. E se eu falar uma vírgula, colocar uma vírgula que ele não disse, eu adulterei. É adultério. Se eu pregar uma Bíblia diferente, um assunto diferente das Escrituras, por mais que seja uma vogal, uma consoante, que seja, é adultério. Então, adultério, ela engloba muitas coisas. Não é só isso. Não é só no sentido homem e mulher, não. Agora, o fato é que Jesus disse que Deus uniu, o que Deus uniu não separe o homem. E Deus é a palavra. Agora, o irmão Branham disse o seguinte a respeito da aliança de casamento. Na mensagem Contagem Regressiva, o irmão Branham disse: tomemos, por exemplo, o casamento para a união. Deveria se estabelecer por todo o tempo. Agora, esta é a mesma coisa com Cristo e a igreja. É a mesma coisa. Vê? O namoro. Deus chamando os nossos corações. É o namoro. Deus chamando nossos corações. Nos rendemos. Nos rendemos à cerimônia de casamento. E a noiva leva o nome do noivo. A noiva leva o nome do noivo. Se você levou o nome de Cristo hoje, enquanto você está vivendo nesse mundo, você já está casado. Vocês observam que Jesus trouxe a palavra. Jesus trouxe a palavra do Pai, ele trouxe a palavra de casamento. É bom ajudar as pessoas a pensar um pouco. Jesus trouxe a palavra do Pai. Ele disse: as palavras que eu vos digo não é minha, mas é o Pai que me enviou. Então ele trouxe aquela palavra de casamento. E quando você aceitou aquela palavra e começou a andar como ele, começou a ser obediente como ele, o Pai desce para fazer o casamento, para selar. O Pai desce para selar essa aliança, esse casamento com você. Porque agora você está andando como Jesus andou. Não tem diferença entre você e ele. Deus não vê essa diferença. Aí quando Deus chega e vê um filho obediente, como aquele outro filho era, ele vem e sela. Amém. O casamento é feito. Tem muitas pessoas hoje na mensagem que não estão casadas. Vocês estão entendendo o casamento que eu estou falando. Não estão casadas com a palavra. Um pastor que não está casado com a palavra, ele vai dizer para a igreja que o casamento é lá em cima, porque ele não está casado. Se ele não tem experiência do casamento com Deus, como que ele vai passar isso para a igreja? Se eu não sei o que é o novo nascimento, o casamento da palavra, como que eu vou explicar para o irmão Zé Mário o que é isso? O irmão Branham disse que primeiro é um homem ungido, depois é um povo. Você tem que estar ungido com a palavra para você passar a palavra para as pessoas. Não é simplesmente vir aqui atrás e tentar encher linguiça. Ah, meu Deus, as pessoas dizem cada coisa. É isso. Agora, essa é a mesma coisa com Cristo e a igreja. O namoro, Deus chamando nossos corações, a cerimônia de casamento. E a noiva leva o nome do noivo, vê? Aí está.
Isto que faz a noiva. Agora, a noiva sempre leva o nome do noivo. Já estou prestes a terminar, tá? Na mensagem, de novo, a intermitente luz vermelha. Antes disso, eu vou ler aqui em Gênesis sobre o casamento. Está escrito aqui em Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. É isso que faz crente cair, viu? É isso que tira crente da igreja. E viram os filhos de Deus, não está falando dos anjos, está falando de vocês. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, se o casamento foi feito por Deus, constituído por Deus, por que Deus está triste aqui com essas pessoas? Não que Deus foi pego de surpresa. Por que Deus está dizendo essas coisas aqui? Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. É porque essas pessoas não eram maridos e mulheres. E viram os filhos de Deus, eles viram as filhas dos homens. Elas eram formosas, bonitas. E aquilo tirou a atenção dos filhos de Deus, fez com que ele adulterasse com elas. Eu não critico ninguém, sabe? Mas por que uma mulher, com todo respeito, ela tira a sua sobrancelha? É só por causa da higiene. Observe que eu não estou criticando quem tira, só estou ajudando as pessoas a pensar. Uma mulher tira a sobrancelha para ela ficar mais atraente, para ela ficar mais bonita. Está entendendo? E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram atraentes e bonitas. Por que isso? Elas tinham algo que as filhas de Deus não tinham. As filhas de Deus não faziam isso. Elas não eram atraentes, elas não eram bonitas, elas não tinham curvas desejáveis. Está entendendo onde eu quero chegar? Jamais eu vou chegar para uma irmã, eu vou falar para ela assim: viu, não faz isso não. Não faz isso, que está errado você fazer isso. Eu não posso falar isso, sabe por quê? Porque é Deus que faz a mudança. É o que eu falo do fruto. Como que você sabe que uma laranja está madura? Porque a casca está amarela, não é isso? Para a casca ficar amarela, o processo começou lá dentro. Começou lá dentro, até a casca ficar amarela. Então a pessoa ela pode continuar como ela está, mas vai chegar um dia que aquilo que está lá dentro vai trazer a transformação. Amém. Não sou eu que faço isso. Então agora, já que eu li esse versículo para vocês, vamos ver aqui na mensagem a intermitente luz vermelha de novo. O irmão Brana diz: você notou aqui, nunca disse nada sobre casamento? Observe, os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Nada sobre casamento. E se você tomar o original no grego aqui, a palavra significa, diz, eu tenho isso anotado em algum lugar aqui: esposa. Tomaram para si esposa, no versículo 3. Tomaram para si. No grego, eu olhei e isso estava. Eu olhei nisso esta tarde e não diz tomaram para si esposa. Aqui diz tomaram para si mulheres. Não tomaram esposas. Não esposas. Agora, exatamente isso com o seu diagnóstico enfático.
E veja se isso não é verdade. Tomaram para si mulheres, não esposa. Eles tomaram para si exatamente como elas eram, amantes livres, como eles têm hoje. Em outras palavras, elas eram amantes naqueles dias, exatamente como elas são hoje. Eles iam para qualquer lugar que queriam e tomavam qualquer mulher que podiam pegar. Agora, o que ele está dizendo aqui? Vamos dar uma olhada no versículo 4 de Gênesis. Está escrito: e havia naqueles dias, gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve antigamente, os homens de fama. Os homens de fama. O irmão Branham chega a colocar esses homens de fama como os homens da origem de Caim. A origem de Deus, eles não eram tão inteligentes assim. Só para encerrar mais uma vez essa mensagem intermitente luz vermelha, o irmão Branham diz: os filhos de Deus caíram por causa das bonitas formas e rosto das filhas dos homens. Isso é exatamente o que temos hoje. A mesma coisa outra vez. Agora, compare aquele dia. Multiplicação das pessoas, as mulheres ficando bonitas, os filhos de Deus caindo, casando e dando-se em casamento, casos de divórcio, vivendo em adultério e assim sucessivamente. Então o profeta ele tem alinhado aqueles dias com hoje. Verdade. Eu espero que esse pequeno estudo tenha ajudado. Amém. Né? Graças. A gente não entra nesses assuntos para poder mudar a mentalidade das pessoas, mas é para ajudar, para que você tenha um casamento abençoado, um companheirismo abençoado. Amém, amados? Amém. Deus abençoe a cada um. A gente procura fazer um